Benito Mussolini, através de Roberto Farinati, Galeazzo Ciano e Guido Manacorda, tentou impedir que o cardeal Eugênio Pacelli fosse eleito papa no conclave de 1939. Farinati era prefeito de Cremona e ministro de Estado do governo fascista, Ciano era ministro das Relações Exteriores do governo fascista e genro do Mussolini, e Manacorda era um germanista que era recebido e admirado por Adolf Hitler e homem de ligação com Mussolini no propósito de restabelecer relações com Hitler em 1934. Farinati, Ciano e Manacorda trabalharam para Mussolini na tentativa de impedir que o cardeal Pacelli fosse eleito papa em 1939. Mussolini queria impedir a eleição de Eugênio Pacelli como papa por considerá-lo como alguém que tendia a uma mentalidade democrática e um perigo para sua ditadura e suas relações com a Alemanha. O governo Mussolini queria evitar a eleição de um papa considerado político demais, pois preferia um papa político. O padre Peter Gumpel, o postulador da causa de beatificação do Papa Pio XII diz, abre aspas, um papa italiano como Pacelli inevitavelmente criaria problemas para Mussolini na sua relação com Hitler. A eleição devia ser evitada. Fecha aspas. A primeira tentativa de influenciar a eleição do Papa no conclave aconteceu em 11 de fevereiro de 1939, no jornal E o Regime Fascista, de Farinati, onde foi publicado um longo artigo que indicava os nomes dos supostos papáveis. O jornal indicou Pacelli, Della Costa, Marmaggi e Massimi como os favoritos. Nesse artigo, o regime fascista mostrou preocupação com a possível eleição de Pacelli, por estar envolvido demais nas escolhas do seu antecessor para poder se distanciar dele. Para a Santa Sé, foi uma clara manobra de influenciar a eleição do próximo Papa. Em 12 de fevereiro, Mussolini deixou Ciano livre para continuar com a ação de perturbação. No jornal Telégrafo de Livorno, escreveu-se que Pacelli terá, nos primeiros escrutínios, votos muito lisonjeiros, mas que não alcançarão os 2/3 necessários, e esses votos serão, mais do que qualquer outra coisa, um reconhecimento dos seus méritos e diminuirão gradativamente. O jornal, então, fez as suas previsões. Os verdadeiros papáveis, de acordo com os documentos sugeridos por Ciano, eram os cardeais Dalla Costa e Massimi. Em suma, o candidato político, inclinado demais contra o regime, seria superado por um candidato mais conciliador, apolítico e espiritual. Em 13 de fevereiro, a polícia política do regime fascista interceptou uma conversa telefônica de Paul Gentizon, correspondente do Temps, com o seu editor em Paris. Abre aspas, o governo fascista defende que, no trono de São Pedro, se sente algum pastor angelicus, que, de mãos dadas, olhando mais para o céu do que para a terra, se preocupe com as almas e seja severo na disciplina. Fecha aspas. Nesse sentido, o perfil perfeito para o regime fascista era o do cardeal Massimi. Abre aspas, jurista da verdadeira humildade e santidade, fecha aspas, dizia um informativo da polícia política. E ainda, abre aspas, um dos melhores sacerdotes do clero romano. Fecha aspas. A sua candidatura, abre aspas, cairia muito bem, porque depuraria o Vaticano de todas as escórias ambrosianas, pondo fim a todas as roubalheiras que há anos se repetem no ambiente. Fecha aspas. Manacorda procurou, com conversas confidenciais e encontros, influenciar a Cúria Romana para não votar no Pacelli para Papa no conclave. Ele correu para Roma nos dias do conclave com pretexto de colaboração com o jornal Corriere della Sera. Ele entrava como estudioso desejoso de escrever artigos e não como espião do regime. Com alguns purpurados, ele foi prudente, com outros, explícito. Ele disse ao cardeal Baudrillard para seguir um conselho de, abre aspas, moderatio, fecha aspas, ou seja, elegeu o cardeal Massimi, cujo nome circulava nos ambientes da Cúria, como candidatura, abre aspas, soutenue par Mussolini. Fecha aspas. Para obter apoio à candidatura de Massimi, Manacorda se dirigiu aos desiludidos do pontificado anterior, os muitos opositores que, como mostra a história atual, nunca faltam do outro lado do rio Tibre. Ele visitou o cardeal primaz da Espanha, Goma Y. Tomás, que como representante oficioso do Vaticano junto ao governo de Burgos, muitas vezes se encontrava em uma posição embaraçosa diante do general Francisco Franco. Pacelli não o ajudou como esperava. Por isso, Manacorda tentou trabalhar sobre o seu rancor. Assim fez com outros. A sua obra de convencimento não produziu o efeito esperado e então, graças a Deus, Pacelli foi eleito Papa no conclave de 1939, adotando o nome de Pio XII, em homenagem a Pio X.